bem? Sejam bem-vindos à nossa meditação. Hoje a meditação é de conexão com o quinto raio planetário da Fraternidade Branca, que é o raio verde. O arcanjo regente, que vai nos ajudar na meditação de hoje, Arcanjo Rafael. Essa é apenas uma representação do arcanjo, claro, eles são luz, energia, mas se apresentam com uma determinada aparência para a gente, para que a gente tenha maior facilidade de nos conectarmos com eles e com todo o seu amor, com todas as suas bênçãos. Então, o raio verde. O raio verde a gente logo associa a cura, né? Mas a cura é meio que uma consequência das virtudes trabalhadas pelo raio verde. Na verdade, o raio verde, ele nos conecta à verdade divina, à verdade de Deus. Não a nossa verdade, não ao que a gente julga ser certo, ser errado, ser verdadeiro, ser falso, né? Temos a mania, o costume de polarizar as coisas. E já aprendemos que na espiritualidade não há polarização, assim complementação. Então, a verdade a qual o raio verde vai nos conectar é a verdade de Deus, a verdade divina, a verdade da onisciência, que tem a plena consciência de tudo o que está acontecendo e do que seja melhor para acontecer ou que esteja previsto acontecer conosco. Além da verdade divina, conecta-nos nessa mesma relação com a onisciência, com a justiça divina. Então, quem está precisando de um auxílio para que a justiça divina se manifeste, pode se conectar ao raio verde, pedir o auxílio dos trabalhadores, em especial dos Elohim, do raio verde, que são os que promovem a manifestação, né? Lembrando que os mestres ascensionados ou chorães, eles têm a onisciência, eles têm a ideia de todo o plano divino que está determinado, que está previsto, e como a melhor forma dele atuar, dele chegar até nós para a manifestação. Os arcanjos trabalham na intercessão entre a divindade e nós, fazendo essa intermediação, levando as nossas orações, trazendo as respostas. Eles são os grandes intermediadores nossos perante o divino. E os Elohim, que são a evolução dos seres da natureza, são os responsáveis pela manifestação. Portanto, se você está precisando que a verdade venha à tona, que a justiça se manifeste, pode se conectar ao raio verde, lembrando-se que é a verdade de Deus, que é a justiça divina, não é a justiça dos homens, não é a nossa justiça falha e cheia de polaridades, né? É a justiça manifestada na sua plenitude. Então, quando você pedir o auxílio para que a justiça se faça, esteja aberto para que ela se manifeste como ela tem que se manifestar e não como você deseja. Às vezes, nós achamos que estamos certos em muitos aspectos, mas na nossa visão limitada, na visão do todo, da onisciência, muitas vezes estamos equivocados. Então, se for pedir ajuda, esteja aberto e receptivo para o que for enviado até você e não exatamente ao que você deseja. Às vezes o que nos é enviado é muito maior e muito melhor do que a gente está pedindo, está esperando, está querendo, ou pode ser diferente do que você está esperando, tá bom? E através dessa conexão com a verdade de Deus, com a justiça divina, naturalmente todas as curas vão sendo promovidas. Curas em todos os aspectos, em todas as frequências, em todas as dimensões. Então, curas espirituais, curas energéticas, curas mentais, curas emocionais, chegando até mesmo
as curas físicas. Lembrando que, em caso de sintomas, toda sintomatização é reflexo de algum desequilíbrio emocional, mental, energético ou espiritual. Esses desequilíbrios eles começam de cima para baixo. Então eles podem começar de um registro akáshico, de alguma coisa que aconteceu em outra vida e você já veio com uma fragilidade no seu corpo físico em função disso, ou algum aprendizado que você tenha que ter em função de uma outra experiência que você teve, ou uma deficiência energética que você tenha. Você não está com os seus chakras todos alinhados, energizados, funcionando da forma devida, e esse desequilíbrio energético, um chakra pode estar desalinhado, um chakra pode estar invertido, pode estar fechado, e dessa forma isso somatizar num sintoma físico. Ou um desequilíbrio mental, seus pensamentos muito conturbados, pensamentos muito negativos, eles certamente vão acabar reverberando num sintoma. Ou da mesma forma, emoções e sentimentos muito conturbados ou muito negativos certamente vão reverberar num sintoma físico. Por isso que as curas, como eu falei, elas acontecem em todas as frequências, todas as dimensões, curando as origens e podendo até se manifestar no físico. Sendo que normalmente, quando o sintoma já atingiu o físico, é necessário, além do reequilíbrio, normalmente um acompanhamento médico para que o físico possa ser tratado, tá bom? Então, o raio verde nos conecta à verdade, à justiça divinas e às curas. Ele vibra na frequência da antiga Grécia, dos grandes pensadores e filósofos gregos. E Sócrates já dizia, falando sobre verdade, Sócrates já dizia que todos devem usar o triplo filtro antes de falar alguma coisa. Antes de você contar alguma coisa a alguém ou emitir uma opinião, pense. Primeiro filtro, é verdade isso que eu vou falar? Se não for verdade, não fale. Segundo filtro, é bom isso que eu vou falar? Se não for bom, não fale. Terceiro filtro, vai acrescentar o que eu vou falar à pessoa que vai ouvir ou pode prejudicá-la? Se não for acrescentar, não fale. Ou seja, se em qualquer um dos 3 filtros for reprovado o que você vai falar, cale-se. O silêncio vale ouro, né? Então, a verdade, ela é manifestada a todo momento. O raio verde, ele vai nos trazer a responsabilidade por tudo que nós manifestamos. A gente passa a se responsabilizar quando conectados a esse raio por emanarmos apenas a nossa verdade, a respeitar a nossa verdade, a dizer a verdade, a sentir e pensar os seus sentimentos, os seus pensamentos mais puros, mais verdadeiros e a respeitá-los. Então, você começa a se conectar com o raio verde e você começa a perceber que no seu dia a dia você vai primando cada vez mais por falar a verdade. Por mais dolorosa que seja uma verdade para alguém, ela tem que ser dita. Existem formas e formas de falar. Você pode falar de uma forma delicada, de uma forma carinhosa, né? Você pode falar uma verdade de uma forma rompante, isso dá um choque na pessoa, ou de uma forma carinhosa. Mas a verdade, ela deve sempre prevalecer, ela deve sempre ser dita. Então, porque a verdade é
uma energia. E, na verdade, todos estão conectados a isso. Todos sabem a verdade, com mais consciência ou menos consciência, mas todos sabem. Por isso que quando uma verdade é revelada, ela não causa surpresa, porque em algum nível todos já sabiam. Então, também da mesma forma, traçando um paralelo, quando você mente, todos sabem que você também está mentindo, em algum nível, todos sabem. E já sabemos que dá muito mais trabalho a gente manter uma mentira do que contar a verdade. Que quando você fala uma mentira, você tem que ficar mantendo essa sua versão mentirosa. Isso dá um trabalho danado. Você tem que tomar conta de tudo que você está falando, né? Pensar sobre tudo que você vai falar, tudo que você vai demonstrar ou dizer para manter a sua mentira. Ao ponto que se você fala a verdade, você vai continuar naturalmente falando a verdade. Não vai ter desgaste energético, nem mental, nem emocional na manutenção do que é a verdade. Então é sempre mais fácil, mais simples, mais energeticamente mais elevado você falar sempre a verdade. Tá bom? Então, vibrando na frequência da Grécia, os principais trabalhadores do raio verde são Mestres ou Chorrantes, Hilarion e Palas Atena. Os arcanjos Rafael e Mãe Maria. Os Elohim, Vista e Cíclope. Vista traz a onisciência, é o olho que tudo vê de Deus. Rafael significa a verdade de Deus. Rafael é o responsável pelo treinamento de toda a hoste angélica. Todos os anjos, quando vão começar o seu serviço de trabalhador da luz, eles passam pelo treinamento no templo do raio verde com o arcanjo Rafael. E o complemento divino de Rafael, por mais incrível talvez que pareça, é Maria, aquela que encarnada foi mãe de Jesus. Por isso que uma das versões que a gente conhece de Maria, né, é de Maria, Rainha dos Anjos, Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, né? Porque quando a gente invoca Maria, quando a gente faz uma oração para Maria, em verdade, muitos e muitos e muitos anjos vêm ao nosso encontro acolher o nosso pedido, acolher a nossa prece. Então, temos várias Nossas Senhoras na representação das faces de Maria, e uma dessas faces demonstra esse lado angelical dela, que é Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Então, Mãe Maria, como é conhecida na Fraternidade Branca, vibra na frequência dos anjos e arcanjos, sendo um complemento divino de Arcanjo Rafael. E Hilarion e Palas Atena, vibrando nessa energia La Grécia, né, sobre o qual, no plano etérico, fica o templo do raio verde. Agradeço por assistirem o vídeo, pela confiança no trabalho. Podem curtir, compartilhar, comentar, fiquem à vontade. Agradeço profundamente cada manifestação de cada um. Se gostaram, recomendem a outras pessoas, compartilhem. Agradeço profundamente o carinho de vocês. Grata pela atenção, queridos. Paz pela paz, sempre. E até o próximo encontro.